Embora uma luta simples de 1 contra 1 possa ser algo empolgante, há algo muito mais especial em uma luta com uma estipulação diferenciada na luta livre profissional. Combates com escadas ou combates com mesas já proporcionam algumas das melhores lutas da história, como Shawn Michaels contra Razor Ramon na WrestleMania 10 e os Hardy Boys contra os Dudley Boys no Royal Rumble de 2000. E explorar mais ao fundo esses tipos de luta nos permite entender melhor quem realmente teve a genialidade de criar algumas das batalhas mais icônicas da luta livre. E muitas vezes os responsáveis por essas inovações são nomes surpreendentes. Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais criadores de lutas icônicas que foram criadas para a luta livre profissional, as chamadas Gimmick Matches. Mas antes galera da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Hell in a Cell, criador Jim Cornette. A luta da Hell in a Cell, uma evolução já da popular Steel Cage Match, surgiu no final de 1997, quando Undertaker enfrentou Shawn Michaels em um clássico instantâneo. Desde então, várias das maiores lutas da história da WWE aconteceram dentro da gigantesca estrutura de aço, incluindo a destruição brutal de Mankind pelas mãos de Undertaker em 1998. E o crédito pela criação do Hell in a Cell vai para Jim Cornette. Ele explicou que a ideia veio do War Games Match, por isso a jaula teve um teto, e das jaulas usadas no território de Memphis, onde os lutadores tinham espaço para poder brigar ao redor do ringue. Steel Cage, criada por Jack Bloomfield. A Steel Cage é sem dúvida uma das estipulações mais clássicas da luta livre, sempre chamando a atenção do público ao vivo quando a estrutura começa a ser montada. Ao longo da história, essa luta se tornou a escolha perfeita para encerrar rivalidades em praticamente todas as grandes empresas de luta livre, evoluindo bastante desde a sua criação quase um século atrás. A primeira Steel Cage Match aconteceu em 1936, mas a ideia surgiu de Jack Bloomfield. E curiosamente, nessa época, não existia uma grade de metal ao redor do ringue. Em vez disso, os lutadores competiam dentro de uma espécie de domo de arame farpado, o que tornava a luta ainda mais brutal e claustrofóbica. E pois é, dessa eu tenho certeza que você não sabia. Scaffold Match, criada por Jerry Jarrett. Embora a Scaffold Match raramente seja lembrada de uma forma positiva, não há como negar a sua popularidade nos anos 80 e anos 90. E essa luta era uma luta frequentemente utilizada pela WCW durante a sua parceria com a NWA e posteriormente foi adotada pela ECW em 1996. E o crédito pela criação dessa estipulação aterrorizante vai para Jerry Jarrett, cofundador da TNA, juntamente com seu filho Jeff Jarrett. E ele mesmo chegou a participar da primeira luta desse tipo em 1971, enfrentando Don Green. E a partir daí o Scaffold Match se tornou um grande atrativo para a época, assim como a Hell in a Cell se consolidou como uma das lutas mais icônicas da era moderna. Money in the Bank, criada por Brian Gewirtz e Chris Jericho. A questão de quem inventou o Money in the Bank na WWE tem sido debatida há anos. Na história contada na TV, Eric Bischoff foi creditado como o criador da luta, mas na realidade foi Chris Jericho quem concebeu o conceito ao lado do ex-roteirista principal da WWE, Brian Gewirtz. Chris Jericho, que participou de 5 edições do Money in the Bank, revelou que Gewirtz estava tentando criar uma ideia para WrestleMania 21 quando surgiu o conceito da maleta. E embora a ideia tenha sido desenvolvida em conjunto, Chris Jericho afirmou em uma entrevista à ESPN que o nome veio de Brian Gewirtz. Leather Match, criada por Dan Crofat. Embora o Money in the Bank só tenha sido criado em 2005, a luta de escadas que serviu como base para a icônica luta da WWE já era promovida desde os anos 60. Tradicionalmente, um cinturão é suspenso acima do ringue, mas na primeira luta desse tipo, o prêmio pendurado no teto era um maço de dinheiro. E esse combate aconteceu no outono de 1972, promovido pela Stamp
Speed Wrestling, e colocou os lutadores Thor Kamata contra Dan Crawford, que foi creditado como o inventor da luta. E inicialmente, além do dinheiro pendurado no teto, ao invés de um título, Crawford e Kamata usaram uma escada de degraus comum em vez de uma escada do tamanho completo para alcançar o prêmio. Texas Death Match, criada por Dory Funk Sr. e Mike DiBiase. Embora Texas Death Match tenha passado por algumas mudanças de regras ao longo dos anos, sua versão original exigia que um lutador fosse derrubado e imobilizado, e se ele não conseguisse se levantar após a contagem, a luta terminava. E atualmente a estipulação é promovida principalmente pela AEW, mas sua primeira aparição aconteceu em um combate entre Dory Funk Sr. e Iron Mike DiBiase, que são creditados como os criadores desse formato. Na lendária luta entre os dois, que teria durado cerca de 3 a 4 horas, dependendo da fonte que você vai ler, foram estipuladas mais de 30 quedas, mas nenhum vencedor foi declarado. Dog Collar Match, criada por Killer Brooks. Realizada pela primeira vez em 1978, a Dog Collar Match se tornou uma estipulação popular entre os promotores de wrestling que desejavam encerrar rivalidades brutais de uma forma definitiva. E embora Roddy Piper e Greg Valentine tenham popularizado esse tipo de luta após seu violento confronto no Starrcade de 1983, nenhum dos dois lados foi responsável por criar essa ideia. E na verdade o conceito foi criado por Killer Brooks, um dos grandes nomes do estilo hardcore. Brooks lutou na sua primeira Dog Collar Match contra Jonathan Boyd há mais de 4 décadas. E ele chegou a dedicar parte da sua carreira exclusivamente para esse tipo de luta, enfrentando diversos oponentes, incluindo, surpreendentemente, ninguém menos que Andre the Giant. Royal Rumble, criador Pat Patterson. A criação do Royal Rumble é uma daquelas histórias lendárias da luta livre, tão icônica que a WWE lançou um DVD em 2016 intitulado The True Story of the Royal Rumble, ou seja, a verdadeira história da Royal Rumble, para contar a sua origem. E nesse DVD, Pat Patterson explica como desenvolveu a sua ideia, que inicialmente foi criticada por Vince McMahon como uma batalha real boba. Pat Patterson elaborou o conceito como parte de uma apresentação para Dick Ebersol, o executivo da NBC. E segundo ele, Ebersol adorou a ideia e a considerou ótima para a televisão. E é claro, né, meus amigos, ele estava certo. Desde a sua estreia em 1988, a Royal Rumble se tornou um dos eventos mais importantes do calendário da WWE, com outras promoções criando suas próprias versões dessa fórmula de sucesso. Ultimate X, criada por Disco Inferno. Realizada pela primeira vez em agosto de 2003, a Ultimate X se tornou a estipulação mais icônica da TNA, sendo um verdadeiro símbolo da esperança até mesmo nos períodos mais turbulentos da empresa. E embora na época o ex-vice-presidente executivo da TNA, Don Callis, tenha sido creditado na TV como criador da luta, na realidade a ideia veio de Glenn Gilberti, conhecido como Disco Inferno. E em uma entrevista para a TNA antes do Slammiversary de 2022, Scott D'Amore, ex-presidente da empresa, admitiu relutantemente que foi de fato o controverso Disco Inferno que teve a ideia. Elimination Chamber, criada por Triple H. E assim como o Ultimate X na TNA, o conceito do Elimination Chamber na WWE foi creditado a Eric Bischoff, já que foi ele que anunciou a estreia da estipulação nos programas da empresa. No entanto, meu amigo, a verdadeira mente por detrás da criação da estrutura foi Triple H, que coincidentemente era o campeão mundial dos pesos pesados na sua primeira edição. E o próprio Paul Levesque, que é o nome de Triple H na vida real, que agora também é o diretor de conteúdo da WWE, explicou esse processo em uma entrevista. E ele contou que desenhou a estrutura do Elimination Chamber e definiu as regras, embora tenha admitido que a versão final acabou sendo 2 vezes maior do que ele havia imaginado. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então espero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!